Esse daqui vai ser a segunda parte do vídeo a respeito do governo militar. Eu já havia feito a primeira parte. A primeira parte foi essa daqui. Caso você não tenha visto, pode ir lá ver. Ficou um vídeo muito bom. Entre outras coisas, naquela primeira parte eu mencionei que nunca houve golpe, nunca um militar foi lá, deu um chute na porta, quebrou tudo, fez bagunça, deu tiro pro céu, enfim, não houve essa coisa de golpe militar. Isso aí eu expliquei direito lá no outro vídeo. Hoje, a segunda parte para a gente falar a respeito desse governo militar e mostrar por que não foi ditadura. Essa conversa de ditadura é conversa de ignorante. Duas características, duas verdadeiras impressões digitais do que é uma ditadura. E daí a gente vai tentar entender se o que caracteriza uma ditadura aconteceu aqui no nosso país durante o governo militar. As duas são: uma, economia, no pior sentido da palavra quando se trata de ditadura, e dois, liberdade, também no pior sentido da palavra quando se trata de uma ditadura. Começando pela questão da economia. Qualquer ditadura, ela tem como marca dela o ditador lá, o canalha lá, o vagabundo, ele tem como característica tornar o país pobre, miserável, com um exército de desempregados mesmo. Ele tentou um plano econômico e não deu certo, ele tentou alguma coisa. Não. Ele está deixando o país ficar miserável, pobre, com pessoas desempregadas de propósito. Isso daí é marcante em uma ditadura. E por quê? Porque com a pobreza, com pessoas desempregadas, com pessoas passando necessidade, com pessoas sem esperança, porque você não tem emprego, você não tem dinheiro, você não tem renda, você não tem nada, você praticamente não tem esperança. Aí esse ditador, esse vagabundo, ele pode reinar de maneira absoluta. O ambiente está perfeito, está fértil para que ele possa agir, para que ele possa atuar. Não existe ditadura rica. Todo ditador, ele empobrece o país. Mas o que é que aconteceu aqui no Brasil naquele período 64, 84, durante esses 20 anos do governo militar? Para que vocês possam ter uma ideia, o nosso país, ele ocupava a posição número 40 em termos de economia global, e durante o governo militar, pouco a pouco, esses números foram melhorando, a ponto de, quando terminou o governo militar, nós já estávamos ocupando a posição número 8. Saímos de 40 e viemos para 8 em termos de economia global. Agora, como é que uma ditadura, ela traz dinheiro, ela traz coisas boas para o povo? Como é que ela se fortalece, uma ditadura, e as pessoas agora têm possibilidades, as pessoas podem trabalhar, as pessoas têm ganhos, têm salário, têm dinheiro, têm renda, têm tudo. Como é que isso é possível? Porque, por exemplo, eu que vim de lá do norte, região nordeste, enfim, lá de cima, eu posso dizer com propriedade que era comum lá, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Maranhão, Piauí, toda aquela região norte, nordeste, lá em cima, era coisa comum o cara
fazer planos para vir aqui para a região sudeste e sul atrás de oportunidade, porque ele sabia que ia encontrar. Ele sabia que ele poderia melhorar o padrão de vida dele aqui. São Paulo, Rio, Minas, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. O cara sabia que poderia vir, iria encontrar oportunidade, e de fato milhares vieram de todas aquelas regiões lá de cima e se estabeleceram aqui em São Paulo, se estabeleceram no Paraná, se estabeleceram no Rio de Janeiro, enfim, foram se espalhando por todas essas regiões, conseguiram emprego, conseguiram renda, conseguiram salário, conseguiram melhorar de vida, conseguiram tudo. Alguns tempos depois retornaram para as suas respectivas cidades, enfim, lá para cima. Outros simplesmente resolveram ficar de vez aqui. Fora aqueles que depois de algum tempo aqui, depois que eles conseguiram se estabilizar aqui, eles simplesmente trouxeram seus familiares. Trouxeram às vezes pai, mãe, filhos, esposa, irmão, primo, sobrinho. Por quê? Porque havia oportunidade aos montes aqui, cara. Que ditadura é essa que concede oportunidade econômica para que as pessoas possam crescer e evoluir? Só a título de comparação, em tempos recentes nós vimos isso. A Venezuela lá com aquele Nicolás podre, aquele vagabundo, Nicolás podre, o vagabundo. O que é que aconteceu? O povo da Venezuela simplesmente estava atravessando a pé, mochila nas costas, mala na mão, do jeito que dava, a pé, a fronteira entre Brasil e Venezuela. Fugindo da pobreza, fugindo do desemprego, fugindo da perseguição, fugindo de tudo. O cara na Venezuela, às vezes, ele tinha que disputar uma lata de lixo, resto de comida, com o cachorro, com o urubu, com abutre, com tudo isso. Você tem notícia aqui no nosso país, durante o governo militar, um exército de pessoas comuns saindo aqui do Brasil com mala nas costas, com mochila, em direção a outro lugar? Você tem essa informação? Eu não tenho. Inclusive, eu ainda posso lhe falar o seguinte: todos esses esquerdalhas, todos esses vagabundos, os de sempre, não tem outro, os de sempre, quando eles falam do período militar, do governo militar aqui no nosso país, eles falam que foram torturados, eles falam que foram perseguidos, eles falam que o direito político dele foi cassado. Mas percebam uma coisa, nenhum deles diz que a economia do país estava desgraçada, que estava tendo desemprego aos milhões, que as pessoas estavam passando fome, que as pessoas estavam tendo que catar resto de comida na lata do lixo. Perceba que nenhum deles fala isso. Mais para frente eu vou explicar essa questão da perseguição. Porque, por exemplo, Fernando Henrique, Dirceu, Lula, Dilma, Serra, Dante Oliveira, enfim, um monte desses caras por aí, Chico Buarque, Gilberto Gil, Vandré, Geraldo Vandré é o nome do cara. Todos esses caras ficam dizendo que foram perseguidos, mas houve um motivo pelo qual os militares resolveram pegar pesado com esses caras. Mas no geral, a coisa é a seguinte, cara. Os militares, o governo militar, ele promoveu um grande desenvolvimento econômico no nosso país. Não tem como o cara chegar e dizer assim, sei lá, eu tive que fugir porque não tinha comida, não tinha emprego, não tinha porra nenhuma. É impossível, cara. Impossível. Tinha sim. A economia do país estava indo muito bem. Então, que ditadura é essa? Como é que esse ditador ele vai enriquecer as pessoas? Porque riqueza, dinheiro, trabalho significa liberdade. Quando ele empobrece o cara, o objetivo é o seguinte: é tornar esse cara submisso a ele. Porra, eu tô pobre, eu tô miserável, eu não tenho nada, eu vou ter que, sei lá, depender agora do governo.
para receber um saco de arroz, receber um saco de leite, receber qualquer merda por aí, um botijão de gás e tal. E aí o cara se coloca, né, o cara que eu falo, o ditador, ele se coloca agora na posição de Deus, de rei, de provedor, de pai de pobre, igual aquele vagabundo lá de 80 anos atrás aqui do Brasil, aquele Getúlio Vargas. Aquilo é vagabundo, é igual a Lula, vagabundo. E aquele, se foi ditador, ele dominou o país por mais de 15 anos. Aqui no nosso país, eu expliquei no vídeo anterior que em 20 anos nós tivemos 5 caras diferentes na condição de presidente do país. Getúlio Vargas, o amado, né, o tal pai de pobre, dominou o país sozinho durante 15 anos e não promoveu a economia do nosso país. Aquele sim foi ditador, só que ele é o amado pela esquerda, por todos esses caras, os de sempre. Então esse que é o caso. Nesse primeiro ponto, a questão da economia, nós não tivemos aqui no país nada que chegasse perto dessa questão de ditadura. E aliás, para fechar essa primeira parte, ainda tem essa seguinte informação. Mesmo lá na região Nordeste, e isso eu falo porque eu vi de perto, eu sou lá de Salvador. Uma cidade vizinha nossa, lá em Salvador, a cidade de Camaçari, foi criado lá durante o governo militar o polo petroquímico de Camaçari. Havia empresas de médio porte e de grande porte, e a quantidade de empregos que havia lá naquela região, naquela época, era uma coisa absurda. Agora, que ditadura miserável é essa? Que ditadura é essa que cria um perfeito ambiente econômico para as pessoas se desenvolver? Eu não sei que porra de ditadura é essa, cara. Eu queria entender essa ditadura, cara. Essa ditadura, essa precisa ir parar no divã lá do psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta para explicar que porra de ditadura é essa que consegue promover bem-estar econômico para o povo. Segundo item, certo? Vamos conversar a respeito dele. A segunda característica que marca uma ditadura se chama ausência de liberdade. Você nunca vai ver uma ditadura por aí. Pense em qualquer uma delas, cara. China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, Nicarágua, com liberdade. Para que vocês tenham uma ideia, o governo militar aqui no nosso país, ele começou em 1964. Um ano depois, nasceu a TV Globo. Essa TV Globo que tem por aí, desse Willy Boni, de Luciano Huck, de Falsão, da puta que pariu, de Roberto Marinho, um ano depois nasceu a tal da Rede Globo. 3 anos depois, em 1968, nasceu a tal da revista Veja. E antes de Veja, antes da Rede Globo, aqui no nosso país, nós já tínhamos diversos jornais. O próprio jornal O Globo, que é lá da década de 20. Se eu não estiver enganado, o jornal O Globo, ele já está perto de fazer um século de existência. Estadão, Folha, Correio Brasiliense, Jornal do Brasil, e outros jornais, acho que em Salvador, Jornal à Tarde, é isso mesmo, Jornal à Tarde, lá de Salvador, a minha área, de 1912, todos esses caras já estavam por aí e foram aparecendo os outros. Você podia fazer, aliás, você poderia fazer qualquer reunião, havia grandes festas aqui no Brasil, naquele período militar. Por exemplo, vou citar duas situações. Carnaval. Em Salvador havia carnaval, Rio de Janeiro havia carnaval, em outras capitais lá do Nordeste havia carnaval. Eram milhares de pessoas nas ruas, cara. Assim, ó, aos milhares. Não é esse puteiro que tem hoje aqui por causa dessa porra de Covid do caralho.
de chinês vagabundo ditador. Que aí, se tem 3 pessoas aqui, já começa a putaria de aglomeração, peraí que eu vou ligar aqui pra polícia. Não havia nada disso, cara. Milhares, milhões de pessoas em carnaval e em outras festas. Época de São João, lá na região Nordeste, diversas cidades lá, ferve de pessoas. Você nunca ouviu falar que o exército foi lá e tentou restringir, tentou limitar, tentou acabar. Nunca. Simplesmente o cara tava lá andando, fazendo festa, fazendo o que bem quisesse. E detalhe, a liberdade que se havia lá naquela época não era só a liberdade física, quer dizer, não era você andar por aí. Você podia falar, você podia colocar os seus pensamentos e você não ia ser perseguido por isso. Quer prova? Seguinte, todos esses jornais que eu acabei de citar aqui, além da revista Veja, Playboy e outras, praticamente todos os meses, todas as semanas, todos os dias, todos esses caras, os tais de artistas, os tais de intelectuais, os politiqueiros, Lula, Dilma, Dirceu, Fernando Henrique, Serra, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Dante Oliveira, todos esses caras, todos sem exceção, estavam dando entrevistas por aí. Todos eles estavam dando entrevista e falando o que bem queria. Falava de religião, falava de política, falava de sexo, falava de arma, falava de não sei quem, de tudo. Ninguém sofria restrição. As provas estão lá registradas em jornais, em revistas e tudo mais. De tudo. Ninguém sofria restrição. O cara dizer que, eu tentei ir ali no jornal Correio Brasiliense, na Folha, tentei ali na revista Veja dar uma entrevista e o comandante do exército, um soldado, um sargento, seja lá quem for, impediu. É mentira, nunca foi impedido. O cara podia abrir o bico e falar o que bem quisesse. Existe uma entrevista famosa concedida por Lula na revista Playboy. Conhece, lembra aquela revista Playboy que tinha aquelas mulheres muito bonitas, nuas? Havia lá as páginas onde havia entrevista. Uma entrevista famosa de Lula que ele e o PT tentam esconder até hoje, onde ele diz, por exemplo, que ele admirava Adolf Hitler, que ele admirava o antigo ditador Ayatollah Khomeini, lá do Irã. Ditador, que isso fique bem claro, está lá na revista Playboy, ele tenta esconder essa entrevista até hoje. Então esses caras abriam o bico à vontade de falar de tudo. Então o governo militar não perseguiu ninguém por causa de ideias, por causa de pensamentos. A perseguição foi por outros motivos e em um próximo vídeo eu vou explicar. Então como é que você pode falar que era ditadura se o cara estava livre à vontade para ir e vir? Ir para onde ele bem quisesse? Você poderia viajar para onde você bem quisesse, onde você bem entendesse. O governo não estava lá no aeroporto com um soldado lá impedindo as pessoas de sair. Não estava aqui na fronteira impedindo alguém de sair. Você podia sair, cara. Você podia ir para onde você quisesse. Você podia ir para a China, para os Estados Unidos, para o México, para o Canadá, para a Coreia, para a França, para a Inglaterra, para a Alemanha. Você podia ir para onde você bem quisesse. Às vezes a dificuldade de sair era porque os países aí fora, cada um tem a sua política, as suas restrições, exige visto, exige isso, exige aquilo, e às vezes o cara não consegue preencher os requisitos e aí ele não consegue viajar. Mas dizer que o governo militar estava impedindo alguém de sair aqui do Brasil, o cara pegar a mochila dele, a mala dele e ir para onde ele bem quisesse, isso nunca aconteceu, cara. Você era livre à vontade para você ir para onde você bem quisesse. E outra coisa para provar que a liberdade era absoluta. Diferente do que acontece hoje. Aí eu já vou entrar na questão do futebol. Hoje, futebol é o seguinte: Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, existe muita importância, muito peso hoje nos dias atuais. Lá 40, 50 e poucos anos atrás, na época do governo militar, então, continuando, lá
40 e tantos anos atrás, na época do governo militar, o futebol, a galinha dos ovos de ouro, era os campeonatos regionais. Era o Campeonato Paulista, era o Carioca, era o Baiano, o Pernambucano, Mineiro, Gaúcho, Paranaense, enfim. Campeonatos regionais era a grande galinha dos ovos de ouro. Amigo, os estádios de futebol naquela ocasião, eles ficavam lotados. Lá em Salvador, eu lembro porque, como eu já disse, eu sou de lá, nasci lá. Domingo, hoje, por exemplo, domingo, ia ter um Bavi. Amigo, a Fonte Nova estava lotada. A 2 quilômetros de distância, antes de você chegar lá no estádio da Fonte Nova, era carro para tudo que era lugar, era filas que não acabavam mais. Lotado a Fonte Nova. O mesmo acontecia lá no Rio, no Maracanã, aqui em São Paulo, no Morumbi, lá no Rio Grande do Sul, no Olímpico, ou no Beira-Rio, lá estádio do Grêmio e do Inter. Acontecia em outras partes do país, estádios lotados, ida e vinda, enfim, etc. Você nunca ouviu falar que o governo militar tentou acabar com o campeonato, tentou criar restrição, tentou nada. As pessoas iam à vontade, cara, se movimentavam à vontade. Agora, que ditadura é essa que deixa o cara se mover à vontade, encher estádio de futebol, encher as ruas em época de carnaval? Que ditadura é essa, cara? Certo? Então, esses dois pontos que eu acabei de analisar aqui são provas irrefutáveis de que não houve ditadura nenhuma. A economia caminhou muito bem e você tinha total liberdade. Inclusive, os caras que hoje falam mal do governo militar, eles tinham total liberdade. No próximo vídeo que eu for fazer para contar a respeito ainda um pouco do governo militar, aí eu vou explicar aquela questão de perseguição, a questão de que alguns caras foram presos pelo governo militar. Eu vou explicar o motivo pelo qual essas coisas aconteceram. Correto? Muito bem, vídeo de hoje concluído. Eu espero que você goste, eu espero que você aprecie. Hoje é domingo, quero te aproveitar para te desejar um excelente domingo, te desejar uma ótima semana que está para começar, enfim, tudo de bom para você. Se for possível, deixe o seu gostei, porque esse seu gostei, ele ajuda um monte aqui o canal, está bom? E se você puder fazer mais, não custa nada, não tem nem preço. Eu não vou nem dizer que é barato, porque simplesmente não tem preço algum, não custa nada. Se inscreva aqui no canal, está bom? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.